É assim que se vencem as batalhas espirituais. Como eu já expliquei, a gente voltou a ter vídeos inéditos, vídeos novos, todas as quintas-feiras. E não somente isso. A gente agora está tendo mais 3 vídeos por semana. Às segundas-feiras eu publico uma lição baseada no Antigo Testamento. Nas quartas é uma lição baseada no Novo Testamento. E às sextas-feiras, como a gente pode ver Jesus revelado ou anunciado em algum dos livros da Bíblia. Por que eu estou fazendo isso? Porque a igreja mudou muito nos últimos anos. E, além disso, eu percebi que os vídeos mais importantes do canal, que já tem 5, 6 anos, podem ser entendidos de uma forma equivocada por causa do atual contexto que a gente está vivendo. Então, eu resolvi publicar esses vídeos novos das quintas para contextualizar semanalmente os vídeos que eu vou publicar na semana seguinte. Lembrando que o meu compromisso é principalmente com a verdade bíblica, confrontando você e a mim também, primeiramente, e encorajando, mas sem ofender. E lembrando que se esse canal foi acessado por você com o objetivo de debater ou brigar, essa não é a sua praia, porque o objetivo dele é que a gente aprenda, que a gente cresça no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, naquilo que ele revelou na palavra dele, certo? Então, na semana que vem, a gente vai ver os livros de 1 de Samuel, a segunda carta aos Coríntios e a profecia de Isaías. Vamos abordar Davi e Golias, o testemunho cristão e a presença de Jesus conosco. E o fio condutor desses 3 vídeos é a batalha espiritual. Vamos dar uma olhadinha, então, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Esse capítulo conta a história da batalha entre Davi e Golias. Eu vou falar mais sobre isso no próprio vídeo da segunda-feira. E hoje eu só vou explicar algumas coisas que eu quero que fiquem mais claras. As guerras do Antigo Testamento podem ser consideradas tipologias da guerra espiritual, da batalha espiritual. Tipologia ou tipos são exemplos literais de verdades espirituais superiores. E aqui, nessa passagem específica de 1 de Samuel 17, a gente vê os israelitas enfrentando os filisteus. E afrontar os israelitas e o seu exército, como Golias fazia todos os dias durante esse episódio, era a mesma coisa que afrontar a Deus e o exército dele, que incluía, nesse exército, gente que escolhia fazer o bem, como Jonatas, por exemplo, que era o príncipe herdeiro, e gente que muitas vezes escolhia fazer o mal, como Saul, o rei e pai de Jonatas. Então, o exército de Deus não quer dizer que fosse, né, nesse contexto literal do Antigo Testamento, não quer dizer que fosse um exército santo de homens perfeitos, não. Significa que era o exército que representava Israel, o povo de Deus. Davi se apresentou. No próximo vídeo eu vou contar essa história, né? No vídeo da segunda-feira eu vou contar essa história para você. Mas o fato é que Davi se apresentou para lutar com Golias porque ele entendeu que o desafio que o gigante estava fazendo era contra Deus e não propriamente contra Israel. Por quê? Porque os deuses de cada povo, no Antigo Testamento, eram vistos como os responsáveis pelas vitórias desses povos. A gente vê isso, por exemplo, no que Raabe fala lá em Josué, no capítulo 2. Olha só, livro de Josué, capítulo 2, nos versos 9 até 11. Ela fala assim, ela tinha acolhido 2 espiões de Israel, que foram a Jericó, antes da batalha, para tomar aquela cidade. Ela escondeu os espias e ela falou assim para eles: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus acima nos céus e embaixo na terra. Então, as vitórias de um exército eram atribuídas
ao Deus desse exército. E Davi entendeu que isso acontecia não só naquelas batalhas com soldados, né, espadas, essa coisa toda. Ele entendeu que isso acontecia também nas nossas batalhas, nas nossas lutas diárias. Por exemplo, no verso 34 e 35 desse texto de 1 de Samuel 17, Davi vem falando assim para o rei Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Ele era pastor das ovelhas do pai dele, né? Ele não tinha nem idade para ir no exército. Ele foi ali por acaso, para levar uns queijos, uns grãos, tal, pães para os irmãos. Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Então, ele entendia que, da mesma forma que Deus tinha ajudado ele a livrar as ovelhas de algum leão ou de algum urso que as atacasse, Deus também iria ajudar Davi a enfrentar esse filisteu que estava desafiando não os israelitas, mas estava afrontando o Deus dos israelitas. Então, que tipos de batalhas diárias a gente pode enfrentar? Na nossa casa, no trabalho, na rua, oposições, né? Pessoas que se levantam contra nós, que às vezes do nada. É verdade que a gente muitas vezes dá motivo, mas às vezes do nada a pessoa cisma com a gente, né? E foi em nome do Deus de Israel, e para a glória desse Deus de Israel, que é o nosso Deus, que Davi foi contra Golias. Isso está nos versos 43 a 47. O filisteu disse para Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. Ele estava invocando lá os deuses dos filisteus. E continua dizendo: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. E ele continua: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Então, para a glória de Deus, em nome de Deus, foi que Davi foi lutar contra Golias, porque era uma batalha entre os deuses dos filisteus e o Deus de Israel. Existem sempre, sempre poderes espirituais maiores ou menores, né? Porque existe uma hierarquia no mundo espiritual também, por trás de tudo o que todo mundo faz. Todo mundo, até a gente. Tudo o que a gente vai fazer, ou vão existir poderes espirituais do bem, ou poderes espirituais do mal atrás da gente, motivando a gente, né? Dando sugestões no nosso ouvido, na nossa mente, no nosso coração. E Daniel, o profeta Daniel, mostra alguns desses principados e potestades que estão por trás dos poderes humanos. Isso está lá no capítulo 10 do livro dele. Olha o que está, nos versos 12, 13, 20 e 21. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Então ele me disse: você sabe por que vim? Por ter que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra ele, senão Miguel, o príncipe de vocês. Esses príncipes, príncipe, são os principados espirituais, né? Ele fala do príncipe dos israelitas, que é Miguel, é o arcanjo Miguel, que é protetor de Israel. Ele fala do príncipe do reino da Pérsia, que a gente não sabe qual é o nome, era um principado, um ser espiritual que estava por trás dos governos da Pérsia. Fala no príncipe da Grécia também, né? Então, todos esses principados existiram. O príncipe dos romanos,
que era um império que ainda não existia na época de Daniel. Hoje em dia existem os príncipes da China, dos Estados Unidos, do Brasil, de todos os governos, né? Todos eles têm espíritos territoriais, principados, potestades, tronos, domínios, que estão por trás de todo o governo humano, seja em relação às coisas boas que eles fazem, seja em relação às coisas ruins que eles fazem também. É isso que Paulo explica lá em Efésios 6,12. Vamos dar uma olhada lá. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E a gente até decora esse versículo. A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, os dominadores desse mundo tenebroso. Mas, na prática, a gente age como se a nossa luta fosse contra seres humanos, sim. A gente escolhe alvos humanos aos quais a gente vai se dedicar, e bombardeia, 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 e usa armas carnais. O que a gente faz? A gente fica azucrinando, a gente fica protestando, a gente entra na justiça, a gente faz um monte de coisa, a gente inventa mentiras, coloca vídeos falsos na internet, as famosas fake news, né? Só que a gente esquece que batalha espiritual se luta com arma espiritual. Não é por espada ou lança, como Davi falou. Não é com armas humanas que você recebe a vitória. É isso que Davi falou aqui no verso 47. Não é por espada ou lança, e sim por armas espirituais. Que armas espirituais são essas? Essas que estão aqui, em Efésios 6, do verso 13 até o verso 18. Olha lá. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, e ele vai falar quais são essas armas, né? Mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, não da mentira, não de fake news, de distorção, de exagero. Sabe quem é que pega a verdade e distorce, ou exagera, ou muda uma coisinha mínima que faz toda a diferença? Vamos olhar João 8, que é um texto que tem sido muito citado de uns anos para cá, virou bastante popular. Muita gente passou a ler só esse texto da Bíblia. João 8, os versos 31 a 34 e 44 a 47. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Olha esse versículo aí. Agora vamos continuar vendo para ver o contexto dele. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Mentira, foram sim, primeiro no Egito, depois na Babilônia. Mas enfim, como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então Jesus primeiro falou: vocês vão se tornar meus discípulos e vão conhecer a verdade vai libertar vocês se vocês permanecerem firmes na minha palavra. E depois ele fala: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Essa era a escravidão deles. E aí, no verso 44 ao 47, ele fala assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se eu estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. E aí Jesus está falando: se vocês mentem, então o pai de vocês não é Deus, o pai de vocês é o diabo, porque ele é que é o pai da mentira. E tem tanto crente que está lutando as guerras espirituais, divulgando mentira, criando mentira. Está lutando com as armas do diabo. E Paulo continua, lá em Efésios: vestindo a couraça da justiça, não da injustiça, não da sonegação de impostos, do adultério, do mau uso das ofertas, que em vez de ser para a glória do reino de Deus, é para o proveito pessoal de quem recebeu a oferta. Olha o que Pedro fala na primeira carta dele, no capítulo 2, versos 19 a 23. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Mesmo que você esteja sofrendo uma injustiça, olha o que ele fala: é louvável você sofrer injustiça e sofrer por causa disso,
Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. A justiça não está nas suas mãos. A justiça está nas mãos de Deus, mesmo que você esteja sofrendo injustiça. Não propague injustiça. A injustiça não vai ser combatida com outra injustiça ainda maior. É Deus que vai combater. E Paulo continua: tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, não da violência. Ameaças, opressão, ódio, está cheio disso nas igrejas, está pipocando, está cada vez mais frequente. E olha o que Isaías tem para dizer sobre isso. No capítulo 58, será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é esse? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: estou aqui. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, justamente as coisas que a gente falou, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. E Paulo continua: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Fé, não medo, não desconfiança, não inimizade com as outras pessoas, que isso nasce do medo. Nada de racismo, misoginia, xenofobia, fascismo, tudo isso vem do medo. Não pode ter lugar para fascismo na igreja. É impossível uma igreja que seja fascista, misógina, xenófoba, racista. Impossível. Isso é completamente antibíblico, completamente anticristão. Olha o que Lucas fala no capítulo 10. A partir do verso 25, vem contando a história do encontro de Jesus com o mestre da lei. Ele pergunta: mestre, o que eu devo fazer, né, para ganhar a vida eterna? E Jesus falou: olha, quais são, você conhece, você é mestre da lei, quais são os principais mandamentos? É amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí Jesus respondeu: isso aí, faz isso, você vai viver. Aí ele falou assim: mas quem é meu próximo? É para amar o próximo como a mim mesmo, mas quem é meu próximo? Aí Jesus respondeu assim, a partir do verso 30. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu, está descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado da rua. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Ele não teve nem coragem de dizer o samaritano. E Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Aí tem gente que pensa assim: quem seria o bom samaritano de hoje em dia? Seria o bom cristão. Não, não seria o bom cristão coisíssima nenhuma.
Os samaritanos eram um povo que era desprezado, amaldiçoado pelos judeus, porque os judeus diziam: o culto deles é todo esquisito, é todo impuro, é todo estranho, não tem lugar para os samaritanos no reino de Deus. Essa era a ideia do judeu. Então Jesus chega para ilustrar essa ideia de o próximo e conta essa parábola. E se Jesus fosse contar essa parábola nos dias de hoje, no nosso contexto, eu imagino que ela poderia ser contada mais ou menos assim. Um membro de igreja estava indo para casa depois do culto, todo feliz, todo alegre, abençoado, quando foi encontrado por alguns bandidos. Os bandidos bateram nele para caramba e levaram todo o dinheiro dele. E ele ficou quase nu, deitado ali, no meio da rua, na sarjeta. Depois do culto, o pastor da igreja estava passando, viu aquele homem ali todo ensanguentado, caído ali, e pensou: ei, deve ser um bêbado, uma pessoa totalmente sem Deus. O que fez? Atravessou a rua e passou para o outro lado, para nem passar por perto. Pouco depois, passou o líder do louvor, que a gente chama de levita hoje em dia, né? Passou o líder do louvor daquela mesma igreja em que o homem frequentava. E olhou e falou assim: o que é isso? Passou do outro lado, igualzinho o pastor fez. O levita fez, o líder do louvor fez. Mas passou, quem poderia ser um samaritano? Quem a igreja oficial hoje em dia trata como se fosse alguém desprezível? Quem que eles acham que não faz parte, não tem lugar para eles no reino de Deus? Poderia ser, por exemplo, uma pessoa que tem religião de matriz africana e que é homossexual. E quando ele viu aquele homem, para ele não importou quem era, ele só viu que era alguém que estava precisando de ajuda. E ele foi lá, cuidou, tratou dos ferimentos, foi num hotelzinho próximo, desses hotéis baratinhos que tem no centro da cidade, que às vezes as pessoas usam só como motel por algumas horas. Foi lá, pagou todas as despesas para que o hospedeiro permitisse que aquele homem ficasse ali se recuperando, comprou todos os remédios necessários na farmácia, fez todo o possível, tudo que estava ao alcance dele para socorrer aquele homem. Quem foi o próximo desse homem necessitado? Foi o pastor? Foi o líder do louvor? Ou foi o homossexual de uma religião de matriz africana? E Jesus fala: faz igualzinho, é isso que eu quero que você faça. A gente precisa aprender com a parábola do bom samaritano. Jesus nem falou de samaritano, ele falou de bom samaritano, ele falou só em samaritano, né? A gente precisa aprender. Bondade, muitas vezes, não está na carteira de identidade, não. Não está na família, não está na religião professada. Bondade está nas atitudes do dia a dia. E Deus está vendo. Deus está vendo tudo isso. E Paulo continua em Efésios. Usem o capacete da salvação. Salvação, não perdição. Perdição no sentido de você não ter orientação, no sentido de você estar caminhando para um abismo. Se você vive com rebeldia, com orgulho, com dureza de coração, você está usando as armas da perdição, não da salvação. Olha o que Lucas fala no capítulo 3, a respeito de João Batista. Os versos 3, 8 e 10 a 14 falam assim: ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Deem frutos que mostrem o arrependimento. Isso era o João Batista falando. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. Respondia João: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos, que eram os cobradores de impostos, também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado, nada de propina, nada de suborno, nada de um extra, nada de um para o cafezinho. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Então, o que João Batista está falando aqui é: arrependam-se e mostrem frutos de arrependimento. Que frutos? Esses. Vivam uma vida que agrade a Deus. Não receba propina, não seja violento, não faça nada que a Bíblia diga que é errado fazer, que a sua consciência diz que é errado fazer.
Você tem que lutar com as armas da salvação, não da perdição. E Paulo continua em Efésios. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Use a palavra de Deus, não a palavra de homens. Confira sempre na Bíblia o que o pastor fulano, o profeta ciclano, o missionário beltrano, seja quem for, o apóstolo, o bispo, o padre, o papa, seja quem for. Confira na Bíblia. Alguém falou, isso está na Bíblia. Deus disse, vai lá na Bíblia, conferir se é isso mesmo, principalmente à luz do Novo Testamento. E saiba que quem fazia assim eram os crentes de Bereia. Isso está lá em Atos 17, nos versos 10 e 11. E Paulo considerou que esses eram mais nobres do que todos os outros cristãos, porque eles não só recebiam a pregação, mas eles iam conferir se nas escrituras era isso mesmo. E por fim, Paulo fala, orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Oração, em vez de mera ação. Ativismo religioso para substituir oração, culto todo dia, marcha para Jesus, nada disso toma o lugar da oração. Isso é mero ativismo, isso é mero correr para lá e para cá de barata tonta, de quem não tem a orientação de Deus. Olha o que João fala no capítulo 15, nos versos 4 e 5. É Jesus falando para nós, para você e para mim. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ninguém consegue fazer nada sem Jesus. Oração nunca é perda de tempo. Oração é você ganhando tempo, entendendo quais são os planos de Deus, o que Ele quer para você, qual é o caminho que Ele tem para você naquele dia. E deixa eu dizer uma coisa para você. Falando em batalha espiritual, um exemplo de uma que foi vencida com armas espirituais foi a queda do Muro de Berlim. Ele caiu aparentemente do nada, de repente, de um dia para o outro. As pessoas chegaram lá, começaram a bater no muro lá, com umas marretas. Os guardas ficaram parados, os guardas que reprimiam matavam quem quisesse fazer qualquer coisa com aquele muro, derrubar, pular, qualquer coisa. Ficaram parados, só olhando, todo mundo quebrando, 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 quebrando. E esse do nada, na verdade, foi antecedido por muita oração mundial por isso. É assim que se vencem as batalhas espirituais. Foi mais ou menos como a queda das muralhas de Jericó. Do nada, elas caíram. Foi do nada? Não, foi seguindo a estratégia de Deus. O segundo vídeo que a gente vai ver na semana que vem é a respeito de 2 Coríntios, capítulo 3, nos versos 2 e 3. Paulo está falando assim, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. A sua vida fala tão ou mais alto que as suas palavras. E as pessoas estão o tempo inteiro lendo você, sabia disso? Mesmo que você fale em amor. Se você tratar as outras pessoas com indiferença ou com superioridade, a sua mensagem vai ser o contrário de amor. Porque a ideia de amor não desceu da sua mente para o seu coração. É só racional. Se isso acontece com você ou comigo, a gente está fazendo tudo errado. Se eu ouvisse a mensagem, isso é um testemunho pessoal meu. Se eu ouvisse a mensagem da salvação hoje em dia, no contexto que a gente está vivendo, talvez eu até me convertesse. Mas eu certamente não iria querer fazer parte desse tipo de igreja que muitas se tornaram, cheias de imposições, com policiamentos, com separatismo. Eu não ia, de jeito nenhum, querer fazer parte de uma igreja dessas, da mesma forma que eu não quero. O que me atraiu na época que eu me converti, em 1981, foi o amor com que eu sempre fui tratada. E isso me fez querer estar com aquele pessoal, aprender o que eles sabiam, viver do mesmo jeito que eles viviam. Eu queria ser como eles. Isso é uma obra de Deus, para que a ideia de amor deixe de ser uma ideia e passe a ser
uma atitude, algo que faça parte da sua vida, a gente precisa deixar ele nos limpar e endireitar a cada dia. É obra de Deus, é obra do Espírito Santo. É isso que a gente pode chamar, na Bíblia, de santificação. Olha o que está escrito na carta de Tito, no capítulo 3, a partir do verso 3. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Você vê alguma semelhança com a igreja hoje? Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. O Espírito Santo foi derramado sobre a vida de todo mundo que recebeu a Jesus, não só para nos lavar, mas para ir regenerando, transformando, fazendo com que o que estava apodrecido voltasse a ter vida, para que as palavras brotem, não da mente, mas do coração. E Jesus falou lá em Mateus 12, verso 34. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração ficar transbordante de amor pela obra do Espírito Santo, sua boca vai falar certamente disso. Peça a Deus para que Ele ajude você a desenvolver palavras impregnadas de amor. Leia a Bíblia para entender como Jesus e os seus discípulos faziam isso. E deixe que Ele use as experiências da sua vida para treinar você. Isso também é uma guerra espiritual. E a cada dia a gente escolhe de que lado e com que armas a gente vai lutar. E o último vídeo que a gente vai ver na semana que vem vai ser baseado em Isaías, no capítulo 7. O verso 14 fala assim: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Eu falo no vídeo lá que eu achava estranho, mas Emanuel é Jesus. O significado da vida de Jesus, do nascimento de Jesus, é que Deus resolveu morar conosco. Não só durante os 33 anos que Jesus viveu ensinando, mas até o fim desse mundo, como ele falou lá em Mateus 28. Olha o que ele falou nos versos 18 a 20. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele tem toda a autoridade e poder. E o finalzinho do livro de Apocalipse confirma isso. E ele nos fez fazer parte da sua equipe para a redenção do mundo. A gente agora faz parte da equipe de Deus para a redenção do mundo. Nós não somos redentores, nós somos cooperadores dele nisso. Jesus viveu uma vida justa, morreu e ressuscitou. Mas a missão de fazer discípulos agora é nossa. A partir da subida dele para o céu, é nossa missão. A garantia de que isso vai dar certo, que eu não vou estragar tudo, nem você vai estragar tudo, é que ele está conosco. Ele disse: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século, nos capacitando a viver e a falar o que Deus quer que a gente vive e fale. Já falando com as consciências das pessoas, antes mesmo da gente abrir a boca, usando todas as circunstâncias e o poder do Espírito Santo para que as pessoas entendam e consigam se render a Ele e receber a vida. O resumo de tudo isso que eu falei hoje é que a guerra espiritual é por essa única e crucial decisão, da qual todas as demais dependem. Eu vou entregar a minha vida a mim mesmo, eu vou ser o rei sentado no trono do meu coração e vou continuar fazendo as minhas escolhas como tem sido até agora, afinal, liberdade é o que eu mais quero, ou eu vou entregar a minha vida a Jesus e parar um pouquinho para entender que escolhas Ele quer que eu faça e assim alcançar a verdadeira liberdade, que é a liberdade do pecado. Quem vai estar no trono do meu coração? Sou eu mesmo ou é Jesus? Se você escolher a segunda, prepare-se não para uma maquiagem ou uma reforminha, mas para um verdadeiro extreme makeover, uma reforma total, mudança completa. E aprenda a ler a Bíblia.
Não para confirmar o que você pensa, e sim para confrontar e mudar você. Porque é assim que Deus opera. Um crente que não se arrepende de nada jamais se converteu. Um crente que lê a Bíblia sem ser confrontado não se santifica. Aprenda essas coisas, leia a Bíblia. Esse é o objetivo desse canal. Na semana que vem, a gente vai se encontrar nas lições do Antigo Testamento e do Novo, vendo Jesus no livro da Bíblia e no vídeo novo da quinta que vem. Inclusive com links para os vídeos completos e um livrinho grátis para baixar com os resumos de todos os livros da Bíblia para ajudar você no seu entendimento. Se você quiser que esses vídeos das quintas sejam como estreia, para que você possa fazer perguntas para mim ao vivo no chat e eu possa interagir ali respondendo, comenta e diz que horário que seria melhor. Fim da tarde, início da noite, meio da noite. Se não, se você não falar nada, fica tudo igualzinho do jeito que está. Muitíssimo obrigado por assistir aos meus vídeos. Se você gostou e quiser achar mais fácil o vídeo, dê um like. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilhe. Se você quiser ser avisado dos novos vídeos que eu postar, se inscreva e ative o sininho. Mas só se você quiser. Se não quiser, você é livre para rejeitar meu convite. Muitíssimo obrigada. Fica com Deus e tchau.